renascimento do América, primeiro grande renascimento do América nos anos 90, né? Eu falo que o América, na história recente, teve 2 renascimentos, nos anos 90 e agora, né? E você fez parte desse renascimento dos anos 90. Seja bem-vindo, a gente está muito emocionado de receber você aqui, francamente. Obrigado, Eli. Então, até com relação a esse aproveitamento desses atletas, vai muito em encontro também as oportunidades que, no caso hoje, o comandante do profissional, que é o professor Mauro Fernandes, possa detectar justamente para aproveitar um talento desse dentro de um jogo, colocar um atleta desse para entrar num decorrer de uma partida, onde o resultado esteja mais tranquilo, justamente para que não caia sobre esses atletas que estão começando agora uma cobrança muito grande, que eles não sejam colocados para jogar de uma forma que eles sejam a solução, entendeu? Para não entrar naquela massa do futebol, queimar o atleta. Isso. Então que o clube, que a equipe esteja em algum jogo, que eles possam ser relacionados para o banco, e a equipe esteja jogando bem, já construindo resultado, e esses atletas comecem a entrar para sentir realmente a diferença que é o clima do profissional, a cobrança que é, para ir também gradativamente obtendo seu espaço. E se eles não forem aproveitados, você acha que eles deveriam retornar aos juniores para disputar torneios, para não perder o ritmo? Porque treino é treino, jogo é jogo. Sem dúvida, Lili. Agora, depende muito também da cabeça do atleta. Quando ele consegue galgar um degrau que é o seu objetivo profissional, que é chegar à equipe principal, e isso também, a cabeça do atleta ela é muito heterogênea. Tem alguns que são mais maduros, não se sentem diminuídos voltando para a categoria de júnior, e tem aqueles que vêm com mais naturalidade. Então é importante que você detecte isso, converse com o atleta, tendo a necessidade, por exemplo, se eles não estiverem sendo aproveitados pelo Mauro na equipe profissional. Vamos ter, por exemplo, no meio do ano a Taça Belo Horizonte, que é uma vitrine para o Brasil todo. Hoje a Taça Belo Horizonte é transmitida pela TV também. Se esses atletas estiverem dispostos a jogar para continuar dando uma sequência, para ter aquele ritmo que você falou, para nós é muito benéfico, principalmente até para mim, como técnico, que são valores que vão agregar muito à equipe. Mas isso você tem que conversar para ver se o atleta realmente está com a cabeça voltada para aquilo, para que ele continue tendo o mesmo rendimento. Gente, eu acho que eu sou muito suspeita para falar do Milagres, já que ele foi um ídolo da minha infância, eu posso dizer isso, eu já entrei em campo com ele e tudo mais. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em no programa que eu faço na 98. Se entrega idade, Milagres. Não, finge que eu sou muito nova. É duro, Finge que sou eu muito nova, então. E eu tenho até uma história curiosa que meu irmão vai me matar porque eu vou contar isso aqui agora. Gente. O Milagres já teve o cabelo compridinho, cacheadinho. Não, diga-se passagem, Natália, ridículo, né? Ridículo, Não, né? é da época. Não, é da época. O meu irmão era tão fã do Milagres que ele deixou o cabelo dele crescer pra ver se ficava cacheadinho igual do Milagres. Então, na minha casa, somos todos fãs dele. E ele já mostrou o potencial dele como jogador, como goleiro, e não negou o talento na hora de ser técnico também. Diga-se, veja a Copa São Paulo, né? O que ele fez. Foi uma campanha maravilhosa do Coelhinho. E eu tenho uma pergunta para você, Milagres. Eu sempre tive essa curiosidade sobre base de time de futebol. Os meninos são muito novos. E como que funciona essa estrutura para poder ajudar o garoto? Porque muitos meninos se deslumbram, né, com o meio do futebol. Como é que a base, como é que os profissionais da base ajudam esse garoto a não se deslumbrarem? Se no América tem algum acompanhamento psicopedagógico? Se eles continuam nos estudos? Como é que isso funciona lá na base do América? Olha, Natália, isso foi ótimo você perguntar, porque até nós que somos pais e temos filhos, a primeira coisa que a garotada vê o glamour, vê a mídia, vê os atletas na televisão e pensam que são só aquilo. Hoje, principalmente os clubes na sua formação, a gente primeiro procura formar o homem e o atleta. E isso sempre agregando a questão do estudo. O América se preocupa com isso, sim. Os atletas, tanto lá do CT de Santa Luzia, quanto aqui, os atletas de júnior, que moram no Lana Drummond e fazem seus treinamentos lá, estudam à noite, justamente para ter um tempo de se aprimorar com relação à futura profissão,
mas não deixando de lado os estudos. E dentro disso também o América tem uma psicóloga que, em cada seu caso individual, ela chama o atleta, porque esses meninos ficam muito longe da família, saem cedo de casa, então em alguns momentos são muito carentes. Eu tenho atletas lá no grupo, que é o João e o Jailson, que são lá do interior do Mato Grosso. Então o João, para se representar, ele se representou com um dia de atraso, justamente porque ele viajou praticamente quase 36 horas de ônibus. Então esses atletas ficam sem ver a família praticamente um semestre, que é onde você tem a folguinha que eles vão, então eles precisam de 4 a 5 dias para poder ir em casa, vamos dizer assim, tomar a benção para a mãe e para o pai, para depois voltar. E tem que ter esse cuidado, né, Milagre? Você tem que deixar, porque senão ele não aguenta, né? O menino não aguenta. É verdade, porque o importante é ele estar se sentindo motivado, ter o carinho da família, alguma coisa, para ter uma recarga de energia, né? Para aguentar aquele cotidiano árduo, porque a vida de atleta não é fácil. E tem que ter uma base bacana, porque hoje fica-se rico um futebol muito fácil, muito rápido. Então são meninos aí muito novos ganhando muito dinheiro e acaba deslumbrando com essa vida mesmo. Eu estive sexta-feira lá no Lana Drummond e encontrei com o Euler, encontrei com o Evanilson, estava lá também, fazendo uma visita. Óbvio, né, que você estava lá também lá na sexta-feira. E assim, a gente vê essas coisas. O Euler, por exemplo, hoje é um jogador realizado, você realizado, o Evanilson também. Aí eles estavam lá vendo o Evanilson com um iPad, o Euler com um carro bacana e tal, e eu fico vendo assim, coitados, eles com os olhos brilhando naquilo, tipo assim, será que eu vou ter isso um dia? Será que eu vou chegar nesse ponto? E é claro que não são todos que chegam, né? Para começar, acredito que da sua geração, todos hoje estejam relativamente bem, mas nem todos conseguiram aí atingir um patamar de vida que posso falar assim, minhas próximas gerações estão tranquilas. Mas deve dar aquela esperança, aquela coisa toda, aquela expectativa, e às vezes o rapaz não consegue, ou por falta de capacidade técnica mesmo, ou por essa dificuldade talvez de morar 36 horas, o pai não aguentar, ter dificuldade de alimentação. Não deve ser fácil. O América teve um treinador, você lembra dele, e ele é vivo até hoje, eu mando um abraço para ele, eu acho que rendo todas as minhas homenagens a ele também, que é o Elim Beleza. Esse Elim Beleza, o que ele já fez pelo América e faz pelo América é uma coisa assim. Tinha um jogador no América, acho que você vai lembrar dele, chamado Sabará. Sabará. Menininho que era um ponta direita. O Elim Beleza e a dona Lúcia. O Sabará, segunda-feira, não apareceu. Terça-feira, o Sabará não apareceu. E ele era o mais alegre, o mais atirado, o mais não sei o quê. Quarta-feira, ele não apareceu. Foram na casa do Sabará. O Sabará estava dormindo no chão, próximo a uma geladeira. A cama dele, a casa dele era um barraco, e com pneumonia. Então, ele não tinha condição de sair de casa. Aí eles foram lá cuidar do menino e tal. Ou seja, a que ponto que chega essa carência? E a que ponto, é lógico que isso foi em 92, 93, tem muito tempo. Hoje as condições são diferentes, o América é mais profissional, os outros clubes, mas a que ponto que chegava, que ponto que era essa dificuldade que a Natália está falando e que você disse aí desse menino João, por exemplo. É verdade. Isso não é um trabalho de um Elim, de uma Lúcia e de outros aí que fazem isso anonimamente, o negócio não funciona. Em contrapartida, uma coisa que eu observo é que quando o Milagres era goleiro, todos terminavam os treinamentos, já estava escuro, você ouvia o barulho da bola, que ele estava no gol, e sempre tinha um dos juniores chutando para ele defender, porque enquanto o Milagres se aprimorava, o menino se aprimorava e tinha o Milagres como ídolo. E devia ser uma honra, né, conseguir fazer um gol nele. Com certeza. Qualquer menino do Júnior ia dormir orgulhoso depois disso. Com certeza. E hoje eu vejo muito também o oposto. O menino no juvenil, não chegou aos juniores ainda, não sei se é falta de estrutura, ele começa a achar que ele já é boleirão, é profissional. Não vejo eles com aquele empenho de querer ficar treinando até tarde. Alguns já sobem pensando assim, eu quero ir para outro clube. Então, assim, é bem distorcido e bem diferente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Milagre, sobre isso. Lili, essa questão de você se dedicar um pouco além da conta daquilo que a comissão técnica passa para você,
eu acho que vai de encontro também a muitos exemplos. Eu tive a felicidade na minha formação no Flamengo de conviver com um atleta que é conhecido de todos, que foi o Zico. Então eu comecei no Flamengo em 82, no juvenil, aí fui passando de categoria. E quando eu estava no meu primeiro ano de júnior, tinha um treinador de goleiros do Flamengo, que era o Luiz Alberto, que ele sempre me puxava para fazer pelo menos um treino por semana com os profissionais. Então eu ficava assim, tipo um sparring, era para fazer chute a gol, eu que ia, para bater falta, eu que ia. E eu procurava aproveitar isso o máximo. E eu sempre reparava, nessa época, a década de 80, que foi uma década onde o Flamengo teve o melhor time da sua história, Verdade. que foi campeão de várias situações, campeão do mundo. Então o Zico, além do ídolo que ele era um dos atletas que mais se aprimoravam. Às vezes o técnico era o Zagallo, alguma coisa assim, acabava o treinamento, ele pegava ali umas 5, 6 bolas, ia lá pro campo, até brincava, o Milagroso, vão ali comigo, porque os goleiros eram Raul, Cantarelli, e eu era menino, então era pau para toda a obra. Então, para você ter uma ideia, de praticamente, fosse treinar falta, alguma coisa assim, de 10 faltas que o Zico batia, ele fazia 8 gols, acertava uma na trave e eu conseguia defender uma. Então era aquela dedicação. E antigamente, os treinamentos hoje foram evoluindo de uma certa forma. Antigamente, os técnicos de futebol, você ia fazer um trabalho de chute a gol, você colocava aquela fila assim de 20 atletas, o treinador escorando a bola, o atleta vinha, passava a bola para o técnico e o técnico rolava para o atleta finalizar. Então, o 20º lá da fila praticamente nem sabia o que estava se passando. Ficava no nosso meio, aquela resenha, aquela conversa. Aí, quando chegava para chutar, estava totalmente desconcentrado. O Zico era um atleta diferenciado até nisso. Ele ficava lá, conversava, era um cara alegre e tudo, mas quando ele percebia que ia chegar a vez dele fazer o exercício, faltava 4 ou 5 atletas na frente dele, acabou a conversa, acabou o riso, ele focava naquilo que ele ia fazer, entrava em concentração completa e fazia sempre com eficiência. Então eu ia vendo aquilo e ia assimilando, entendeu? Então eu trouxe isso para a minha carreira como formação de atleta. E isso me agregou muito e principalmente eu sinto que eu fui um privilegiado, que em 78 eu tinha 12 anos de idade. Aí vendo a Copa do Mundo na televisão da Argentina, aí eu tinha como ídolo o Baldo Fidjol, que era o goleiro da Argentina, foi campeão do mundo na época. Chegou em 83 o Flamengo contratou o Fidjol, entendeu? Então eu fui pegando tudo de bom que esses caras tinham para trazer aquilo que eu achava melhor para a minha profissão, que era dedicação, seriedade. Então quando a Lili comentou que sempre após os treinos eu procurava fazer algo mais, que eu sempre via, porque eu tinha uma autocrítica muito grande, se no fim de semana que passou eu sentia alguma deficiência, alguma coisa no jogo, aí então durante aquela semana subsequente eu procurava aprimorar aquilo para no próximo jogo eu já ter mais facilidade. E hoje é raro você ver isso mesmo nos atletas. Eles estão mais preocupados com o laptop, com o iPad, muita coisa do celular, já entrar logo na internet. Tem até um chinesinho lá no América que vai lá todo dia, que é uma malinha sem alça, que eu vou te falar um negócio. Então, essa parte assim mesmo de dedicação fica um pouco relegada em segundo plano. Por que o Rogério Ceni está no 99º gol aí para fechar de repente domingo contra o Corinthians no Centésimo? Aprimoramento. Que acaba o treinamento lá, ele pega as bolinhas, vai se aprimorar, vai treinar as faltas. Então não tem segredo, você quando é profissional, se dedicar àquilo que você quer fazer e sempre está fazendo um pouco mais. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que falta muito para o jogador de futebol essa autocrítica mesmo, de ver, olha, eu não estou bem nisso, eu vou melhorar. Fica esperando sempre o comando do técnico, olha, você vai ali e faz isso. Não se apega a tentar melhorar sozinho e acho que isso faz muita diferença. Eu já, conversando com atletas antigos, o Euler mesmo, todos têm esse mesmo discurso. Eu ia para casa, pensava no que eu podia melhorar e tudo mais. E hoje, nos jogadores de hoje, não só da América, de lugar nenhum, você não vê isso mais. Essa dedicação. O que você atribui, Milagre? Será que o futebol ele ficou mais glamuroso, a questão do dinheiro, a questão dos bens de consumo, quando você estava falando do iPad, do chip, hoje isso é mais atrativo que era nos anos 80? Não só isso, porque hoje a globalização está muito grande, mas aquilo que nós estávamos comentando também no início do programa.
você carece de ídolos dentro do clube.